Fala pessoal, bem-vindo a mais um dia de curso aqui junto com a gente do nosso curso de verão. E hoje eu vou estar abordando para vocês como que funcionam os setups clássicos para day trade, aqueles setups mais simples, mas com uma eficiência enorme no dia a dia das operações. Também nós teremos uma leitura mais objetiva desses setups, o que vai ajudar bastante na captura desses padrões dentro do teu gráfico. Então é isso que nós vamos abordar na aula de hoje. Lembrando a todos, tá, pessoal? Esse curso de verão ele é gratuito, então você que está acompanhando essa série aqui junto com a gente no canal, não esqueça de verificar a sua inscrição, se inscreva no canal também, ative o sininho aí para novos vídeos, ainda teremos mais aulas pela frente desse curso. E também, pessoal, se você tiver um amigo, compartilhe com ele aí esse curso para quem está querendo aprender sobre bolsa de valores e como se tornar um day trade. Nessa aula, tá, pessoal, a gente já vai entrar no aspecto mesmo aí para operacional, dentro do mercado, no dia a dia, para fazer day trade. Então, é bem interessante e falo para vocês para prestar bastante atenção, porque isso vai ajudar no dia a dia das suas operações. Vamos lá, então. Deixa eu compartilhar a tela junto com vocês. Tela no ar, tá? Então, nós vamos falar aí desses setups de day trade. E o primeiro setup que eu vou estar abordando para vocês é o setup aí do primeiro movimento clássico. Porque é muito... Por que ele chama primeiro movimento e por que ele chama clássico, né? Porque é o que mais acontece dentro do mercado. O mercado, a partir da sua abertura, ele precisa tomar uma tendência, né? Nem sempre o mercado vai abrir e vai acabar ficando, por exemplo, numa lateralização. Em algum determinado ponto do gráfico, ele vai começar a andar. E naquele momento que ele começa a andar, é onde você consegue capturar uma operação dentro do mercado, tá? Então, por isso que ele leva esse nome, primeiro movimento clássico. Só para a gente relembrar algumas aulas anteriores, na aula anterior ali que a gente falou sobre Fabuloso 4, o Fabuloso 4, ele basicamente é o trade para você sair da primeira barra do dia para tentar capturar a primeira impulsão do mercado do dia. Então aqui nós temos a primeira impulsão, que é o primeiro impulso do dia, tá? E aí depois a gente tem a correção e a continuação. Quando a gente fala de primeiro movimento dentro do mercado, certo? A gente está falando que ele está abrindo aqui esse movimento chamado pivô, né? Então, nós temos a aula de pivô, é só você voltar aí na nossa série, você vai ver, tem a aula que fala como identificar os melhores pivôs dentro do mercado. E esse primeiro movimento é justamente isso, identificar esse primeiro pivô. A gente tem que relembrar também das ondas de Elliott, né? Então, para quem assistiu a nossas aulas falando sobre Elliott, tá? As ondas costumam sair da seguinte forma dentro do mercado: movimento de onda 1, correção dessa onda 1, que é a onda 2, a continuação, que seria a onda 3, a correção da onda 3, que é a onda 4, e a continuação dela, que é a onda 5. O trade de abertura, que a gente descreveu ali como Fabuloso 4, ele é um trade que está dentro, basicamente, desse contexto aqui da onda 1. A gente viu também a aula sobre Halts. Halts é basicamente o que está contido na onda 2. Então, aqui ó, é o Fabuloso 4 que a gente está falando. Depois, a gente tem o Halt, que é a onda 2. Então, aqui é onde ficam os Halts dentro do mercado. A gente teve essa aula, tá? E agora a gente vai falar do primeiro movimento clássico, que aí vem na onda 3, tá? O primeiro movimento clássico. Então, isso aqui é basicamente a onda 3 de Elliott no intraday, certo? Por que a gente vai especificar isso apenas para o mercado intradiário? Porque se eu começar a colocar no gráfico diário, eu nunca vou ter um fim, né? O gráfico diário ele não tem um término, né? O único término dele é quando fecha para o dia seguinte. Mas o gráfico é contínuo, né? Então o gráfico toda hora ele está em constante movimento contínuo, e aí fica muito difícil eu caracterizar aonde estão as principais ondas, né? Porque, por exemplo, o índice saiu aqui nessa arrancada. Eu poderia dizer, isso aqui é uma saída de onda 1.
Mas aí aqui a onda 2, a onda 3 já não fica muito alinhada com isso, porque a onda 3 tem que ser a maior das ondas, né? Então, quando eu coloco um gráfico contínuo, a gente vai enfrentar um pouco dessa dificuldade, dessa descrição aí das suas ondas. Agora, quando eu vou para o mercado intradiário, eu posso partir de um princípio que vai me ajudar, que é o seguinte: olha, o mercado ele está fazendo a sua abertura aqui, então se a sua abertura está aqui, eu já posso partir do princípio que essa primeira impulsão é uma onda 1, depois eu tenho uma onda 2 e a saída para a onda 3. Depois, se ele fizer a onda 4 e 5, eu consigo fazer a continuação dessa contagem. Mas até a onda 3, a situação fica fácil, porque como a onda 3 é um pivô, tá? Então eu não preciso me concentrar em tentar pegar uma onda 4 e uma onda 5 no mercado. Se eu me concentrar no movimento 1, 2, 3 de onda, já é o suficiente para eu ganhar dinheiro no intraday. Então, para isso, a gente tem a descrição desse primeiro movimento clássico, que a gente chama até de clássico perto. E aí eu vou explicar o porquê disso. Primeira coisa, tá? Para a gente identificar um movimento como esse, você tem que partir do princípio, né? Então, você vai ter o fechamento do dia anterior. Mercado abriu no dia seguinte. Primeira coisa que você vai esperar desse mercado é uma impulsão. Então, eu tenho que esperar um impulso dentro do movimento do mercado. E esse impulso ele tem que ser pelo menos com 2 a 3 barras ou mais, tá? Podendo chegar a um limite até de 7 barras. Então, são no mínimo 2 candlesticks, entre 2 e 3, até 7. E o que esses candlesticks eles têm que fazer para eu caracterizar eles como uma impulsão dentro do mercado? Eles têm que ter uma correlação simétrica, tá? Então eles têm que ter uma simetria de impulso, aonde as suas máximas e as suas mínimas elas são regulares no mesmo sentido. Então, por exemplo, numa tendência de alta, a máxima desse candle que eu estou ilustrando aqui no gráfico com o candle anterior, ela tem que ser maior. Então, máxima maior que o candle anterior. E a mínima também tem que ser maior que o candle anterior. Então, ela tem que ter essa simetria. A máxima e a mínima tem que ser maior do que o anterior para uma tendência de alta. E no mínimo de 2 candles. Se eu tiver 3 candles com essa lógica de máxima e mínima maior, melhor ainda, porque aí mais claro está ficando o movimento de impulso. Se eu tiver até um quarto candle que tem máxima maior que o anterior e a mínima menor, melhor ainda, porque está caracterizando uma impulsão. Então, essa lógica das máximas e mínimas maiores que os candles anteriores caracterizam um movimento simétrico de impulsão. E isso é super importante na hora que a gente estiver avaliando para que lado o mercado está indo. Se for uma tendência de baixa, aí você vai esperar pelas máximas e mínimas menores que os candles anteriores. Então, todos esses candles eles vão ter a sua máxima menor e a sua mínima menor. E, no mínimo, uma sequência de 2 barras. Tá? Então, isso caracteriza a impulsão. Se eu, nesse meio de tempo, tiver um candle que tem máxima menor e mínima maior, que seria aquele inside bar que a gente fala, porque ele está dentro do candle anterior, ele não vale como movimento de impulso, porque isso é contexto de lateralização. Impulso é máximas e mínimas maiores. E aí, minimamente, o candle ele tem que ter uma cor a favor, né? Então, se está subindo, tem que ter um candle verde, e no mínimo uma barra que é mais espessa, uma barra com um corpo um pouco maior, para mostrar que o mercado está tomando essa tendência de alta, certo? Então, essas são as características do impulso que eu tenho que avaliar na abertura do mercado. Então, a primeira coisa que eu vou esperar é o impulso entre 2 a 3 barras com limite de 7. É um movimento simétrico de impulso com máximas e mínimas. E depois que o mercado faz essa impulsão, ele tem que fazer a sua correção. Eu vou esperar por essa correção. E essa correção ela vai ser caracterizada pela
máxima do candlestick, quando comparada com o anterior, ela tem que ser menor e a mínima também tem que ser menor, entendeu? Desse movimento, porque ele vai caracterizar impulso e correção. Se o candle não tem essa característica da máxima e mínima menor, é porque ele não está fazendo uma correção de preço, ele está fazendo uma correção lateral, né? Então, ele está fazendo aquela correção no tempo. Quando ele faz a máxima e mínima menor, é uma correção mais diagonal e ela é uma correção de preço, certo? Então, o próximo passo aqui é esperar. Então, eu vou marcar aqui, ó, número 1, que você vai esperar. Número 2, o número 3, você vai esperar uma correção e ela tem que ter a máxima e a mínima dela, tá? Ela tem que ser o inverso do impulso, porque se a movimentação era de alta, então agora a movimentação aqui tem que ser menor. Então, ela é inversa ao movimento de impulso, ok? Desse movimento de correção. O próximo passo aqui, agora, é você avaliar o seguinte: nessa correção, ela tem que ter a máxima e mínima inversa à impulsão e ela tem que ter um candle de cor contrária. Então, ela tem que ter pelo menos um candlestick com a cor contrária, tá? Então, um candle com cor contrária, para poder trazer esse movimento de correção. Então, se aqui era verde, eu tenho que ter pelo menos um candle vermelho, a máxima e mínima inversa à movimentação anterior, para caracterizar o impulso e correção, certo? O próximo passo para você avaliar nessa característica do movimento clássico. O próximo passo que você tem que avaliar aqui é qual é a distância entre a máxima e a mínima dessa movimentação. Você vai colocar a retração de Fibonacci. E se o mercado ele tiver a retração não ultrapassando 50% da retração do Fibonacci, ou até mesmo parando na retração de 38,2, a gente vai caracterizar esse tipo de movimento como clássico perto. Perto do quê? Perto de romper o topo do dia, ou a mínima do dia. Por isso que chama-se clássico perto. Porque ele respeitou pelo menos a primeira retração do Fibonacci. Não ultrapassou 50% de Fibo, é o mais exato. Então, essa seria a quarta condição. Respeitar, tá, as retrações, respeitar retrações de Fibo, ok? Então, ela tem que respeitar as retrações do Fibonacci, principalmente a primeira retração, tá legal? Que é o 38, para ser o clássico perto. E aí, ele tem que fazer depois um retorno para a máxima aqui para engatilhar, por exemplo, uma entrada. Então, esse gatilho, ele tem que voltar a romper a máxima. Então, a sua próxima condição seria voltar a romper a máxima, no máximo em 2 barras. E tem mais uma condição. Ele tem que respeitar o alinhamento com a média móvel. Então, aqui seria a quinta condição dele, seria respeitar o alinhamento da média móvel, que aí a média móvel a gente usa como a de 20, mas pode ser também, por exemplo, a VWAP, tá? Então, eu posso também colocar aqui a VWAP para ele também respeitar essa condição, tá? Então, eu poderia usar tanto a 20 quanto a VWAP, ele tem que respeitar esse impulso e correção em saída. E aí, na sexta condição, quando ele fizer esse rompimento desse topo, esse rompimento tem que ser no máximo até a terceira barra da mesma cor, tá? Então, da mesma cor. Se eu tiver mais do que 3 barras da mesma cor, já não é interessante eu estar entrando. E aí, como é que eu vou fazer a definição? O stop vai ficar nessa mínima. Então, aqui eu tenho o stop. E o alvo, eu vou projetar desse espelhamento para cima como um objetivo de parcial, né? Então, aqui eu vou estar fazendo o meu parcial, depois eu levo um trailing stop. Então, basicamente, esse movimento de clássico perto, tá? Seria interessante eu respeitar essas regrinhas, tá? Então, o primeiro é identificar a impulsão, 2 a 3 barras, até 7 barras.
O movimento tem que ter uma simetria no impulso com máximas e mínimas, que são simétricas e diretamente proporcional, então máxima maior, a mínima tem que ser maior também. Na correção, as máximas e mínimas elas são inversamente proporcional à impulsão, então se a máxima e mínima é maior, na correção a máxima e mínima é menor. Ele tem que respeitar a retração de Fibonacci, principalmente a primeira retração. Ele tem que respeitar o alinhamento da média móvel de 20 ou da VWAP, e a gente, quando sair na movimentação, ela tem que ser no máximo até a terceira barra da mesma cor nesse impulso. Então, essas são as condições do primeiro movimento clássico dentro do mercado. E aí, cabe a nós agora começar a identificar esse tipo de contexto no dia a dia operacional. Então, por exemplo, aqui dentro do gráfico do índice futuro, a gente teve um dia que ele marcou esse movimento. Então, veja só, a gente tem aqui a abertura do pregão. Então, a abertura do pregão está aqui, ó, máxima, máxima menor, mínima, mínima menor, máxima menor, mínima menor, máxima menor, mínima menor, máxima menor, mínima menor. Aqui a máxima é maior, mas aqui a máxima é menor e a mínima é menor. Se eu tiver a condição de pelo menos 2 barras como essa, já está ok, mesmo que as outras não tenham. Tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma impulsão. Agora eu tenho que esperar uma correção. A correção tem que ter no mínimo uma barra de cor invertida, então a barra 8 é. A máxima dela tem que ser maior que a máxima do candle anterior, ela é. Então, a partir desse ponto, o que você vai fazer aqui? Você vai marcar essa mínima do candle 7, você vai pegar a retração do Fibonacci e vai marcar aqui do candle 7 até o topo dessa movimentação toda. Dependendo do nível que ele respeitar de retração, ele respeitou o nível de 38, a venda vem na violação do candle 7 e eu posso projetar um parcial a partir do espelhamento desse movimento para baixo. Quando ele rompe, ele tem que ser no máximo até a terceira barra da mesma cor. Nesse caso aqui, ele tem um candle verde, então o posterior é o vermelho, então foi no primeiro candle, porque aqui não chegou a romper, tá? Rompeu ali, você tem o padrão da entrada e os alvos para seguir nessa movimentação. Então, isso é um primeiro movimento clássico perto que a gente avistou dentro do índice futuro. É uma condição de operação que você pode buscar no teu dia a dia. Se você olhar, tá? Por exemplo, aqui teve primeiro movimento clássico perto? Não, porque primeiro ele subiu, depois ele caiu, depois ele fez um pullback, depois ele fez um pullback de pré-rompimento. É outro tipo de trade. Não é o primeiro movimento clássico perto. Primeiro movimento clássico perto, geralmente, ele vem a partir da abertura do mercado. Trago um exemplo aqui na Lojas Renner. Veja só. O candle 1 da Lojas Renner está aqui. A mínima dele e a máxima. O candle 2, máxima maior. A máxima não, a mínima maior, máxima maior. O candle 3, máxima maior, mínima maior. O candle 4, máxima maior, mínima maior. Então, tem um impulso. Aí, depois, nós temos o candle 5, a máxima é igual, a mínima é maior. Mais o candle 6, a máxima é menor, a mínima é menor. Então, já é contrário à impulsão. Tem uma barra de cor vermelha, que é o inverso da impulsão também. Então, aqui eu já vou fazer a marcação. Marco o topo, pega aqui a retração do Fibonacci e verifica até onde ele está a retração. Então, ó, ele está respeitando no limite os 50%, parando basicamente no 38% e rompeu o topo, rompeu na segunda barra da mesma cor. Projeta o alvo para cima desse espelhamento. Isso é um primeiro movimento clássico perto, certo? Então, são condições para você estar buscando suas operações no dia a dia. Tá? Então, o mercado muitas vezes pode deixar um pouco de assimetria na abertura, mas aí dessas assimetrias nós temos as condições para estar buscando um outro tipo de trade. Aqui, por exemplo, no dólar futuro, ele também fez um primeiro movimento clássico, já que o primeiro movimento clássico a gente está colocando a condição da média móvel de 20. Daqui a pouco a gente insere a 200, aí a gente vai ver que isso aqui é um outro cenário de trade. Mas vamos supor, tá, que a gente não tivesse essa média móvel de 200 aqui. Isso é um primeiro movimento clássico também. Máxima menor aqui dos candles,
até que ele faz a correção com máxima maior, você marca o fundo, a impulsão aqui de baixa, a partir do rompimento, é projetado esse movimento aqui para baixo, ele está alinhado com a média móvel de 20 períodos, certo? Mais para frente nas nossas aulas, a gente vai inserir a média móvel de 200, a gente vai ver que em movimentos assim, muitas vezes a gente tem que desviar, não ficar operando um tipo de movimento como esse. Mas, nas condições de não ter obstáculos de média e etc., nós temos esse primeiro movimento clássico a partir da abertura do pregão, né? Então, aqui eu tenho outro movimento clássico, ó. Então, ó, máximas e mínimas menores desse movimento, máxima aqui maior, mínima menor, máxima e mínima menor, máxima e mínima menor, máxima maior, mínima menor, máxima maior, mínima maior. Então, aqui está a impulsão, aqui está a correção. Aí você vai pegar aqui e vai projetar o Fibonacci a partir do rompimento da mínima, teu alvo. E a condição da média está alinhada com ela e também a retração de Fibonacci, né? Ele também tem que ter a retração do Fibo ali, trazendo força para essa movimentação também, se não ultrapassa 38, clássico perto, movimentação aí de continuação. Beleza, pessoal? Então é isso. Agora, deixa eu só terminar aqui. Mas veja só. As condições, né, do primeiro movimento clássico, perto, como a gente está vendo, que é aquela impulsão de abertura, então, basicamente, ele marca o início do dia de um pregão, né? Então, o mercado abriu, ele tem que se movimentar para algum dos lados. Então, algumas vezes o mercado pode até ficar lateral, mas em algum determinado ponto ele vai se movimentar. E você pode apostar nesse movimento dele que ele vai estar fazendo após a abertura, provavelmente você vai conseguir encontrar um pivô dentro do mercado. E é por isso que ele é caracterizado como o primeiro movimento, porque é o primeiro movimento do dia. Então, se você der um foco nisso, a gente já tirou as estatísticas e você tem mais de 70% de chance de acerto nesse tipo de operação, até para o mercado futuro. Então, pessoal, é um movimento extremamente poderoso, ele tem que estar alinhado com as médias, ele tem que estar alinhado com as retrações de Fibonacci e ele tem que estar alinhado com as máximas e mínimas de cada candle, tá certo? Bem, então ficou essa aula aí para vocês. Próxima aula a gente vai dar a continuação, porque existem as variáveis desse primeiro movimento. Obviamente que o mercado nem todo dia vai deixar isso tão facinho para você, né? O mercado, algumas vezes, ele vai deixar isso de uma outra maneira, e aí a gente vai aprender outras maneiras que ele pode estar aparecendo, que na verdade é a mesma coisa, só que disfarçado. Beleza? Valeu, pessoal. Grande abraço e até a próxima. Não esqueçam de deixar o like aqui e também compartilhar com seus amigos e verificar a inscrição no canal. Grande abraço!